Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, declaro aberta a sessão, convido a vereadora Cátia para a primeira secretaria, convido a vereadora Fativan para a segunda secretaria e a vereadora Nilda para fazer a leitura bíblica. Bom dia a todos. Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, é o meu Deus, é a minha fortaleza, em quem confio, é o meu escudo, é a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Versículo 1, 2 e 3. Amém. Passamos a leitura da ata pela segunda secretária, vereadora Fativan Alves. Bom dia a todos. Ata da 61ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada aos 24 dias do mês de junho do ano de 2019, às 10 horas, no plenário Dr. Mário Medeiros. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelo vice-presidente Rogério César Santiago e pelos secretários, primeira, Vandilma Maria de Oliveira e segundo, Gustavo Negócio de Freitas, além dos demais edis, Abdênio Salustiano da Silva, Alexandro da Conceição Nunes da Silva, Ana Michele de Farias Cabral, Antônio Tiago Cartacho Ferreira, Carlos Alberto da Silva Targino, Hamilton Rademarque Pereira, Ítalo de Brito Siqueira, Cátia Carvalho de Lima, Manuel Diniz, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Ralessa Cleidiane Freire dos Santos, ausentes os vereadores Fativan Alves Moura de Paz, Jeová Alves da Costa e, com sua falta justificada, a vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. O senhor presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Parnamirim, deu por aberta a sessão ordinária, convidando a vereadora Ana Michele de Farias Cabral para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 1, versículo 35 e 37 do livro de Lucas. A ata da 50ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2019 foi lida e aprovada por todos os presentes. O expediente do dia constou de indicação número 656 de 2019, de autoria da vereadora Fativan Alves Moura de Paiva, indicações 667 e 668 de 2019, de autoria do vereador Rogério César Santiago. O presidente Irani Guedes de Medeiros saudou a todos os presentes e informou que houve 2 inscrições para o uso da tribuna e convidou a vereadora Cátia Carvalho de Lima para ocupar a tribuna. A mesma iniciou seu pronunciamento, saudando a todos os presentes e, em seguida, fez a leitura de uma matéria divulgada no Jornal de Brasília, fazendo uma alusão ao aeroporto de Brasília. Em seguida, expressou a sua indignação com a retirada do aeroporto de Parnamirim e afirmou o seguinte, que o jornal comenta sobre a anticorrupção, que é um artigo 5º que prevê punição no caso de vantagem indevida ao agente público, segundo a lei de corrupção, segundo o próprio contrato de Inframérica com a União e a ANAC, e também trata de propina e vantagem devida. Esse contrato é anulado, é passível de anulação, por isso que o jornal faz essa matéria, mostrando à população que esse grupo pode perder a concessão do aeroporto de Brasília. E quando eu digo que é mais uma indignação nossa, e na época usou a mesma concessão do aeroporto de São Gonçalo, então eu vou dizer aqui uma frase bem popular: o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, essa comprovação, essa finalização e tudo que foi delatado, de tudo que está sendo apurado, vai ser efeito dominó de Brasília, vem para Parnamirim. E aí é a vez do povo de Parnamirim se levantar, é a vez do povo do Rio Grande do Norte, principalmente, de perdida e volta, e tem que haver uma recompensa.
Foi concedida uma parte ao vereador Gustavo Negócio de Freitas. O mesmo expressou a sua indignação com a retirada do aeroporto de Parnamirim. Foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Manuel Diniz. O mesmo iniciou seu pronunciamento saudando a todos os presentes e relatou sobre a comemoração do aniversário de 7 anos de CATEG, um trabalho social que tem tirado muitas pessoas das drogas, e trabalhamos com idosos que são abandonados pelas famílias. Um trabalho realizado pelo nosso gabinete e a irmã Aparecida, e não comemos nada por esse tratamento. O vereador Manuel Diniz encerrou seu pronunciamento agradecendo a todos que participaram do evento. O presidente Irani Guedes de Medeiros passou para a ordem do dia, colocando em primeira discussão e em primeira votação o projeto de lei número 39 de 2019, autor Poder Executivo Municipal. Em seguida foi aprovado por todos. Continuando, foi colocada em única discussão e única votação a moção de aplauso número 5 de 2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo de Brito Siqueira, e moção de pesar número 17 de 2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Em seguida, foram aprovadas por todos os presentes. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para o dia seguinte em horário regimental. E para constar, Gustavo Negócio de Freitas, secretário, fez lavrar a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário Dr. Mário Medeiros, 24 de junho de 2019. Senhor presidente, a ata foi devidamente lida. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente pela primeira secretária, vereadora Cátia Pires. Bom dia a todos. Fazendo a verificação do quórum, presentes os vereadores Jeová Alves, Abidene Salustiano, Paulo Júnior, Binho de Ambrósio, vereador Ítalo, vereadora Ana Michele, vereadora Raimunda Nilda, vereadora Fátima Alves, vereador Betinho da Mala, vereador Pacho Alex, vereador Rogério Santiago, vereador presidente Irani Guedes, vereadora Cátia, e com ausência justificada a vereadora Vandilma, que está representando a Câmara em solenidade na Prefeitura Municipal. O expediente consta de indicações, moções, requerimentos, projetos de resolução e pareceres. Indicações de número 793, 2019, Vandilma Maria de Oliveira, vereadora com assento nessa casa, vem respeitosamente reiterar a indicação 904, 2017, de autoria do gabinete da vereadora, ao excelentíssimo senhor prefeito, extensiva Secretaria de Obras e Secretaria de Educação, unir esforços no sentido de ampliar, construir 3 salas de aula no Centro Infantil Maria do Socorro de Araújo Menezes, em Passagem de Areia. Indicação 797, 2019, Irani Guedes, vereador com assento nessa casa, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo Rosana Taveira, extensiva Censul, segue, procedam com a instalação de lâmpadas de LED na rua 19 de novembro, no conjunto Parnamirim 2, em Boa Esperança. Indicação 791, 2019, Rogério César Santiago, vereador com assento nessa casa, indica ao chefe do Executivo, extensiva Selim, que seja realizada a limpeza dos canteiros com a retirada de entulhos na rua Aspirante Santos, em frente ao Eletro Marques, no bairro Centro, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Moções. Moção de congratulação de número 011-2019, à Câmara Municipal de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, através da vereadora Cátia Pires, vem na forma regimental apresentar a moção de congratulação pelo 10º aniversário da Igreja Grande Eu Sou. Vereadora autora Cátia Carvalho. Requerimento de número 103, 2019, ao plenário da Câmara Municipal,
Abdênio Salustiano da Silva, vereador eleito neste município, subscrito na forma regimental, vem respeitosamente requerer, ouvido o plenário e em conformidade com o disposto no artigo 150, que seja realizada uma audiência pública para discutir a temática sobre a implantação do modelo do ensino militar no município de Parnamirim. Respeitosamente, Luciano, vereador autor. Requerimento de número 104, 2019, Cádia Carvalho de Lima, vereadora com assento nessa igreja casa, requer em conformidade com o disposto no artigo 150 do Regimento Interno, que seja realizada a sessão solene em homenagem ao 10º aniversário da Igreja Grande Eu Sou. Projeto de resolução de número 013 de 2009, cria comissão temporária de representação social, comissão do recesso parlamentar. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim resolve, fica criada a comissão temporária de representação social, comissão do recesso parlamentar. A comissão de que trata o caput dessa terá duração no período do recesso legislativo, que vai de 18 a 31 de julho de 2019. A comissão é constituída por 3 membros indicados e designados através do ato do presidente da mesa diretora da Câmara. Compete à Comissão Temporária de Representação Social, Comissão do Recesso Parlamentar, representar a Câmara em atos internos ou externos de caráter social, cultural e cívico no período do recesso. A comissão temporária referida nesta resolução será extinta ao término do recesso parlamentar. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, 14 de julho de 2019. Irani Guedes de Medeiros, Rogério César Santiago, Vandilma Maria e Gustavo Negócio. Não, não tem. Aí é a portaria que você vai... Depois portaria. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara Municipal de Parnamirim. Ementa. Parecer o projeto de lei de número 031/2019, que acrescenta e modifica dispositivos da Lei Ordinária 833, de 8 de setembro de 94, e da outras providências. Vereadora autora Vandilma Maria de Oliveira, relatora é a vereadora Raleissa Cleide Freire dos Santos. Vem ao exame sob a ótica jurídica e constitucional o projeto de lei 031, de autoria da vereadora Vandilma Maria de Oliveira, que acrescenta e modifica dispositivos da Lei Ordinária 833, de 8 de setembro de 94, justificando na definição de um padrão oficial para nossas bandeiras, tendo em vista que o ano vigente o município completa o seu sexagenário, buscando trazer a verdadeira simbologia das terras trampolim da vitória. A comissão, em conformidade com o relator, assina favoravelmente a aprovação do referido projeto. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final, parecer ao projeto de lei 063/2019, que institui a Semana de Tecnologia e Inovação a ser celebrada anualmente de outubro. Vereador autor Ítalo de Brito Siqueira, o relator vereador Antônio Tiago. A comissão, analisando sob a ótica jurídica e constitucional o projeto de lei 063/2019, de autoria do vereador Ítalo de Brito Siqueira, institui a Semana de Tecnologia e Inovação a ser celebrada anualmente no mês de outubro, justificando no intuito de incentivar a inovação e o crescimento tecnológico, científico e intelectual em diversas áreas de atuação profissional, além de valorizar e difundir a cultura de inovação. A comissão assina conjuntamente com o relator do projeto, da parecer favorável. Lido o expediente, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Registrar aqui no plenário a presença do nosso amigo Chechel e também do jornalista Gênio Souto. Obrigado em nome de vocês, todos os presentes aqui no plenário. Para a sessão de hoje temos 3 vereadoras inscritas para fazer uso da tribuna. Convido a vereadora da Michele para usar a tribuna.
Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o povo do Parnamirim que nos acompanha, os presentes aqui. Não se preocupem que hoje será só 1h30. Não tem problema. Brincadeiras à parte, nós solicitamos hoje a oportunidade de ocupar esta tribuna para conversar sobre um ponto e esclarecer a população. Serei breve, mas um tema muito relevante que a gente precisa não só debater nesta casa, mas deliberar neste município. E esta casa legislativa, antes de mais nada, começar com a gratidão, não é? Agradecer a Deus por estarmos aqui, por termos saúde, pelas nossas famílias, agradecer pela oportunidade do trabalho, agradecer a esta Casa Legislativa, como sempre coloco, que ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinha, nós só realizamos toda e qualquer iniciativa nesta Casa através da aprovação deste colegiado, deste plenário. E neste momento, senhor presidente, mesa diretora desta Casa, quero agradecer a todos os vereadores e vereadoras que aprovaram o nosso requerimento de número 90/2019, que trata sobre a audiência pública para regulamentar os serviços e dos transportes por aplicativo no município de Parnamirim. Então, antes de mais nada, né, do nosso requerimento, aprovado por unanimidade, quero dizer e justificar, e além de convidar para a audiência pública da noite de hoje, tendo em vista questões de agenda da Câmara Municipal, colocar logo essa questão do horário, em relação, nós havíamos agendado para um dia anterior, a gente, digamos assim, acordou com a direção da Câmara Municipal, porque nós priorizamos também a ação PROCON, né? E seria o dia da nossa audiência, e pela articulação com os sindicatos, com as associações, com os representantes, né, digamos assim, dos transportes por aplicativos, né, do nosso município, também e por que não dizer do nosso estado, nós acordamos o dia de hoje, né, hoje, dia 16, e esse horário que ficou mais viável, mais interessante, não só para esta casa, mas para os segmentos, nós acordamos o dia de hoje, às 18 horas, a nossa audiência pública, discutindo a lei dos aplicativos, os serviços por aplicativos, principalmente no âmbito do nosso município. E justificando e dizendo o porquê, esclarecendo, antes de mais nada, nós trabalhamos na Comissão Permanente de Urbanismo e Meio Ambiente e tivemos a grata satisfação e a oportunidade, primeiro dada por Deus, de ser relatora, nosso mandato, ser o relator do Plano de Mobilidade Urbana do município de Parnamirim. Por que você está dizendo isso, Ana Michele? Porque eu quero deixar aqui bem claro que não se trata de bandeiras políticas, especialmente partidárias, e muito mais. Nós estamos falando da mobilidade urbana, assim como nós debatemos a questão dos mototaxistas, nós não estamos fechando portas para ninguém, inclusive convidamos todos os representantes de mototaxistas, de taxistas, como já falei, dos condutores, né, dos transportes por aplicativos. Então nós estamos aqui para debater, para dialogar. Ora, o que acontece hoje no município de Parnamirim é que a lei de número 1736, de 26 de outubro de 2015, proíbe simplesmente os transportes por aplicativos no município de Parnamirim. E aí o que é que a gente vê? Uma lei que hoje é arcaica, é ultrapassada, inconstitucional, indo de encontro à lei federal. Gostaria de uma parte, vereador. Pois não. A lei federal de número 13.640, de 27 de março de 2018, trata exatamente, regulamenta o serviço no país. Gente, é uma questão de tecnologia. Claro que existem outras discussões, como a questão da segurança, da logística, etc. e tal, mas é uma questão de tecnologia, de modernidade, né? Da oferta do serviço para a população. E mais, é uma cadeia produtiva, é geração de emprego, é geração de renda. Então a gente não pode deixar de discutir essa temática no município de Parnamirim, até porque Natal foi pioneira, né? Outros municípios já estão tomando essa iniciativa, e Parnamirim, como o terceiro município, mas o segundo da Grande Natal,
Nós não poderíamos deixar de estar nesse contexto. Por isso que comecei agradecendo a sensibilidade, o compromisso de todos os vereadores e vereadoras que votaram no nosso requerimento, trazendo o debate para esta casa, inclusive baseado na lei federal. E conversamos com o prefeito Rosando Taveira, inclusive a gente olhou aí, viu na imprensa, que o secretário, que inclusive confirmou a presença, o coronel Marcon, já colocou a predisposição para regulamentar o serviço no município, né, nesse debate. Basta aí, eu até vou colocar isso, já conversamos com o prefeito, já dialogamos também com o secretário, mas eu até coloco também para a liderança, já dando também um encaminhamento aí na fala, de Vossa Excelência, vereadora Kátia, que aí a gente tem que ver, a senhora tem muito mais propriedade do que eu para colocar isso aqui e nos ensinar, essa questão da iniciativa, porque inclusive a gente está com a minuta da lei, né, e a gente deu entrada do projeto de lei. E aí cabe a gente, como foi em Natal, cabe ao executivo, não estão aqui com brios, não estão com problemas aqui de vaidades, e nem muito menos, resumindo, o objetivo é que seja legalizado, e que esta lei, essa incoerência seja corrigida, né? Enfim, nós estamos aqui com a lei, né? A gente deu entrada, mas a gente pode dialogar, deve dialogar tranquilamente, como falei, não tenho problema com isso, nós estamos aqui exatamente para contribuir para a vida das pessoas. Concedo uma parte também, vereador. Pois não, e para que as coisas aconteçam, né? Eu não tenho problema com isso, não. E aí, minha gente, é o seguinte, para concluir, o que é que a gente precisa realmente? Deixar claro para a população parnamirinense, para todos os condutores e motoristas dos transportes por aplicativos. Nós não estamos querendo burocratizar, prejudicar, nem muito menos, digamos assim, dificultar a vida de vocês. Não, ao contrário, nós estamos corrigindo, legalizando o serviço no município de grande porte, no município, como já falei, referência da Grande Natal, especialmente nessa área conurbada, Natal, Parnamirim, através da nossa grande nova Parnamirim. E aí, gente, é isso. O objetivo maior da nossa audiência é um debate amplo, um debate participativo. Uma parte, vereadora. Pois não, vereador. Um debate que realmente traga uma lei justa. E eu tô fazendo a referência à professora Nilda, governabilidade, vou fazer de novo, porque ela me tocou, viu, professora? Assim, eu só aprendo muito, né? E aí tocou a fala da senhora, quando a senhora disse, não adianta lei, não esquecerei. Mesmo se eu tiver Alzheimer, não vou esquecer. Eu vou pedir a Deus. Não adianta lei sem amor. E é verdade, isso não é demagogia nem piegas, não. Porque senão não teria lógica de nós estarmos aqui. Porque se nós nos propomos a fazer o bem e a representar o povo e fazer o nosso objetivo e cumprir nosso objetivo, que é contribuir para a vida das pessoas. Se amanhã Ana Michele não estiver aqui, mas a passagem, se for 1 ano, 2, 3, 10, 20, Deus é que sabe. Mas de verdade, saber que nós contribuímos direto ou indiretamente para a vida das pessoas, professora Nilda, isso já nos alenta, já nos estimula e já nos diz assim, ei, o que é que fizeste com os talentos que eu te emprestei? Você enterrou ou multiplicou? Vereadora Kátia. Vereadora Ana Michele, quero já de antemão parabenizá-la por mais essa atividade parlamentar, né? Vossa Excelência sempre atuante, preocupada com o dia a dia dos parnamirinenses. Gostaria de fazer algumas considerações dentro da fala de Vossa Excelência, inclusive desmarquei uma reunião que eu tinha hoje na comunidade para estar presente na sua reunião, na sua audiência, mas quero fazer aqui algumas considerações. Realmente, essa lei que existe no nosso município, que proíbe o transporte por aplicativo, ela é uma lei antiga, era do vereador que hoje é prefeito, né, de Parnamirim, mas naquele momento em que ele pensou nessa lei, que essa casa aprovou, e eu estava presente e votei a favor, é que naquele momento existia uma instabilidade muito grande e uma insegurança muito grande
em relação a esse tipo de serviço de transporte por aplicativo. Inclusive, estava no momento do Congresso, na Câmara Federal, essa discussão e não avançou em relação a se fazer a lei, né, considerando a importância do serviço. Então, Parnamirim, ela saiu realmente na frente, havia uma desorganização muito grande, não havia um controle, existiram muitos casos na época de assaltos com mortes, né, porque não havia um controle como hoje, né, o governo federal ele reconhece como uma profissão os motoristas, o serviço de aplicativo, mas com regras a seguir. E a Prefeitura de Natal recentemente enviou, o Executivo de Natal enviou para a Câmara o projeto que foi muito debatido, inclusive foi muito polêmico. E recentemente eu fui procurada por um grupo de taxistas que estiveram no meu gabinete e preocupados justamente para evitar aquela polêmica que aconteceu, muita discussão, muitas agressões verbais, e que a gente não quer trazer isso para Parnamirim. Então, como líder do governo, eu os encaminhei até o Executivo. O prefeito assumiu o compromisso e entendendo principalmente que o momento é da legalização, né? O município ele não pode ficar fora, uma vez que é lei federal, uma lei que já existe federal. E o município de Natal já fez a sua particular. E aí o prefeito assegurou aos taxistas que vai fazer a lei, né, vai elaborar a lei dos transportes por aplicativo e ele vai discutir, e quer que a gente discuta também aqui na casa, eu acho que é o momento ideal, é esse que Vossa Excelência traz, a gente fazer algumas ponderações, porque os taxistas do nosso município, eles já foram muito prejudicados em relação ao fechamento do aeroporto. E não quer dizer que com isso a gente vai abrir precedentes por essa justificativa, mas que a gente pode, nesse debate, encontrar algumas saídas, algumas soluções que a gente possa atender os dois lados. Uma, por exemplo, é a questão que eles questionaram, e isso quer dizer também que eles, essa comissão que está representando o grupo de taxistas, eles não são contra de forma alguma a legalização. Isso aí deixar bem claro, eles não são contra, ele entende que o momento é esse de modernização realmente e que não pode evitar essa lei de regularização. Porém, eles fizeram 2 pontos, foi bem tranquilo. Um assim como eles têm que ter a placa registrada no município de Parnamirim, que aqui também os aplicativos, o sistema por aplicativo, ele possa também registrar, ele tenha, na verdade, que ter essa obrigatoriedade de registrar o seu carro no município de Parnamirim. Porque a lei da Grande Natal, a lei de Natal, ela não proíbe que os taxistas que tenham placas de Parnamirim, de São Gonçalo, de Macapá, eles possam circular. Não proíbe. O motorista tendo a placa registrada no nosso município, ele vai poder circular sim na Grande Natal. Não há prejuízo nenhum. A grande preocupação é que esse PVA, ele fique no município com uma forma de compensação, já que a gente está abrindo esse leque de legalização. Esse é um ponto que eu acho que é bem pacífico, né? Eu acho que eu estou adiantando isso para que na noite a gente não crie grandes problemas, né? Porque Natal foi uma agonia muito grande, foi dias e dias com suspensões de sessão. E outra sobre a questão da identificação, que eu disse a ele que era impossível. O taxista, o Uber tem que ter placa vermelha. Isso a lei, ela não obriga, nem tampouco ela limita. Então, esse ponto aí a gente já descartou,
porque não há previsão legal para se limitar números de transporte de aplicativo, assim como é limitado o número de taxistas, né, por quantidade de habitantes. Mas quero só passar essas informações para que à noite a gente possa, que inclusive essa comissão de taxistas vão estar presentes, né, para apresentar as sugestões que eu já estou adiantando, né, essa aí mais um ponto que eles vão apresentar. E dizer a Vossa Excelência, eu tenho dúvida, assim, até eu vou dar uma sugestão a Vossa Excelência. E aí, Vossa Excelência, com a presença do secretário hoje, dê uma conversada com ele, porque, no meu entendimento, essa lei ela tem que vir do Executivo, porque trata-se de transporte, e transporte é matéria exclusiva do Executivo, essa organização do transporte. Mas Vossa Excelência pode pegar essa minuta que Vossa Excelência preparou, a gente pode sentar, inclusive com essa comissão de taxistas, para a gente, porque foi o que o prefeito disse, construam as sugestões e a gente vai sentar e debater, não tem pressa, não vou aqui engessar vida de ninguém, nem de taxista, nem de aplicativos. Então, que a gente possa, vou sugerir a Vossa Excelência, a gente possa sentar com a comissão de Uber, a comissão dos taxistas, para a gente construir, analisar a sua lei, né, que deve ser bem parecida com a de Natal, e a gente poder construir e fazer uma coisa assim bem pacífica, mas conte conosco, estamos à sua disposição. Obrigada, nossa líder, pelas contribuições. O nosso raciocínio é o mesmo, até porque a gente vem acompanhando o diferencial da Câmara de Parnamirim, que eu digo isso mesmo de uma forma categórica, porque o processo de construção é parceiro, é participativo, como deve ser. Até porque, como Vossa Excelência coloca muito bem, ninguém quer engessar a vida de ninguém, ao contrário, nós queremos, de fato, contribuir para que, de todos os aspectos sociais, econômicos, de mobilidade urbana, a prestação do serviço, a garantia do serviço de qualidade e com segurança para o usuário, então nós falamos a mesma linguagem. Então, acredito que seja esse caminho mesmo, e não só a comissão, como Vossa Excelência colocou, como a gente já disse, dos taxistas, de todas as associações, sindicatos, que antes de realizar a audiência, como a gente colocou, nós tivemos uma conversa, um diálogo com o prefeito, e ele colocou de uma forma muito coerente, muito sensível, que realmente era essa linha, que esta lei ela estava arcaica, que nós deveríamos atualizar, corrigir, legalizar, e que a gente seguisse nesse debate. E tivemos 4 reuniões entre sindicatos, associações, cooperativas, e a gente vem estabelecendo esse diálogo. Em relação às pautas, às discussões de Natal, existiram várias emendas, como Vossa Excelência sabe, e muita discussão e muito desgaste. Em Parnamirim, nós, em nome de Jesus, já vamos avançar, porque a partir da experiência de Natal, nós vamos avançar nesse aspecto. Então, nós estamos falando a mesma linguagem. Agradeço pelo conhecimento técnico, as contribuições de Vossa Excelência, pelo olhar, pela experiência, e, sinceramente, falo com toda a convicção. Nós temos o objetivo de chegarmos aqui nesse plenário, assim como foi o plano de cargos da saúde, assim como são tantas pautas que a gente discute, que a gente debate, que a gente chega no entendimento, e a gente vai comemorar aqui, com todos felizes e satisfeitos, a aprovação da lei dos aplicativos de Parnamirim, sendo destaque no Rio Grande do Norte e no Brasil. No Brasil. Isso é muito importante colocar. Qual é a sequência aí das partes que... Pastor Alex. Bom dia, vereadora. Já agradeço pela parte. E também dou um bom dia a todos os colegas dessa casa, quem está nos ouvindo aqui no plenário, a todos aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero parabenizar a vereadora colega pela iniciativa, tendo em vista que quando se trata também de falar da instalação com permissão, com legalização dos aplicativos, nós estamos também firmando um compromisso com o emprego na cidade de Parnamirim, com a oportunidade. E eu quero trazer aqui também que é importante que tenha essa visibilidade do Poder Executivo, já que Cátia até falou também que essa lei tem que ser proposta pelo Executivo,
que o Executivo também possa ver um sofrimento dos aplicativos, que é na área do tráfego na cidade de Parnamirim, que é a questão dos asfaltos de Parnamirim, que eu já andei em aplicativo, inclusive a vereadora estava falando, eu convidei um amigo meu, que eu conheci ele justamente quando eu peguei um aplicativo e ele foi me deixar em Bela Vista, e nessa conversa, a maior reivindicação dos aplicativos, além de claro, ter a oportunidade de trafegar com toda tranquilidade, é a questão do asfalto de Parnamirim. Ou seja, muitos, né, que utilizam do aplicativo, que são da cidade de Parnamirim, eles fazem em Natal, justamente por causa que em Parnamirim existe essa, e eu já tenho falado sobre isso aqui, né, sobre a questão da melhoração de Parnamirim, que trará também não só para os aplicativos, para os transportes, né, alternativos e, no geral, uma melhoria numa condição de amenizar os seus gastos. Então, como hoje vai ser uma audiência em cima, né, dos aplicativos, eu também já me disponho a estar presente também para contribuir e quero trazer para esse debate também que a gente possa se juntar, né, com a Casa Legislativa, a líder do governo. A gente sempre conversa com o prefeito Taveira. Claro, o prefeito falou que vai ter agora um investimento de 26 milhões na área, né, de obras, de asfaltos. Então eu torço que isso saia o mais rápido possível, porque quem vai ser beneficiado vai ser a população e com certeza os aplicativos também, que tem, ou seja, uma fonte de renda a mais. E eu também tenho pessoas da minha família que tiram o sustento de aplicativo, então isso é importantíssimo demais. A gente sabe que o aplicativo gerou, né, uma grande confusão no início por causa da concorrência, mas eu acredito que num país que a gente vê o desemprego muito grande, tudo que vem para acrescentar na renda familiar, ela tem que ser apoiado sim, e essa casa com certeza dará esse apoio. E eu trago também essa importância que essa casa, que o Poder Executivo possa ter, que a gente possa promover os empregos e deixar na nossa cidade, e não os nossos empregadores, empreendedores vá para outros distritos, ou seja, outras cidades, assim como Natal, porque às vezes falta condição. E eu trago nessa manhã que também a gente possa acrescentar essa fala. Na noite de hoje também a gente já tem uma resposta que vai ter essa melhoria na questão do asfalto, para que eles também possam, porque eu tenho certeza que alguém vai citar isso aqui hoje à noite, que a questão do asfalto tem que ser melhorado para que eles possam trabalhar com mais satisfação. Obrigado pela parte. Obrigada, pastor Alex, pelas contribuições. Inclusive, nós convidamos, né, e vamos reforçar o convite ao secretário de Obras, é importante que ele esteja, além do secretário de Mobilidade Urbana, né, no contexto, que também é segurança, é defesa social, que é totalmente vinculada à temática. Quero dizer também que a fala de Vossa Excelência é muito importante, porque não só a questão dos aplicativos, mas os mototaxistas, os ônibus, né, os taxistas, os alternativos, né, os intermunicipais. A gente sabe que tem que se dar ênfase à questão das rotas, do fluxo, porque como ter mobilidade urbana sem as vias realmente trafegáveis, né? Com tanto buraco, com tanta coisa, então a gente precisa realmente dar ênfase, ter um olhar especial e trabalhar em conjunto em relação a obras e a mobilidade urbana, porque realmente a reclamação é grande, né, e inclusive nas vias principais. Aí vem a questão de danificar veículo, né, porque é um veículo que já tem o tempo de vida útil reduzido pelo uso constante, né, e aí a gente precisa realmente debater de uma forma mais ampla, pastor Alex, como sempre aí nos orgulhando nas colocações, né, ampliando o olhar das políticas públicas, do debate. Por isso que eu digo, professora Nilda, que essa casa, presidente, eu tenho aqui uma sugestão, viu, professora Fátima, que esta legislatura tem que fazer um documento, viu, presidente? Essa legislatura tem que fazer um documento do balanço que esta casa fez nessa legislatura. Sei lá, uma revista, um periódico, um livro. E isso aí surgiu agora aqui na mente. Que documente para a história, o grande aí professor de história, para os anais, sabe? Porque tantas coisas históricas. Isso aqui não é balela, não. Quando a gente fizer um levantamento, que eu vou começar a fazer esse levantamento, quando a gente fizer esse levantamento, essa pesquisa desta legislatura, nós vamos ver. Vou citar: criação da Guarda Municipal, plano de cargos da saúde, agora a lei dos aplicativos, tantas leis importantes para o nosso município,
né? A construção de políticas públicas, né? O concurso público do Executivo, o concurso público da Câmara Municipal. Então, gente, realmente é algo assim extraordinário. Eu ouvi uma voz bem bonita pedindo uma parte, eu queria saber quem foi. Foi Ítalo? Professor Ítalo? Pronto, professor Ítalo, a parte. Bom dia a todos, obrigado pela parte, vereadora. Já antecipo também os parabéns pelo tema tão relevante para a nossa cidade e trazendo o tema com a discussão. Eu acho que a vereadora Cátia começou, teremos à noite a audiência e eu acho que o tema é bastante importante e pautado de muitas discussões. Eu também, como o Alex, de vez em quando gosto de usar o Uber e gosto de ir conversando com eles e tem algumas situações que me preocupam. Em que sentido? O Uber, ele vem com a ideia da modernidade, a ideia de buscar a não regulamentação. É o inverso. Você regulamenta demais, você acaba inviabilizando o processo. E se você pegar os países que iniciaram, a ideia é deixar que a coisa aconteça. Os países liberais é onde surgiram os Ubers. E hoje, você tem as TVs praticamente elas estão se diminuindo, exatamente porque você tem um youtuber que você é livre. Você assiste o que você quer. Então, a gente precisa também ter esse olhar. E eu moro em Nova Parnamirim, e eu perguntava a ele, em Natal, o que mudou? E ele é de Natal, se diz, eu peguei. Não, eu preciso fazer uma adequação, um curso, e a placa tem que ser de Natal. E eu dizia, tá, então, Parnamirim você não vai poder vir buscar mais. Então a gente vai fechar. Então você que quer ir para o aeroporto, a placa tem que ser de Natal. São Gonçalo, você precisa ter uma placa de São Gonçalo. Então eu abro o leque, talvez de uma discussão maior, para que a gente crie uma região metropolitana. E não simplesmente a placa de Natal, ou a placa de Parnamirim, ou a placa de São Gonçalo. Porque senão você vai acabar fechando tanto que você vai inviabilizar o processo. Só os Ubers de Natal, só os Ubers de Parnamirim, só os Ubers de Extremóis ou de São Gonçalo, né? Então a gente tem que ter um pensamento maior da região metropolitana. Transporte é região metropolitana, não cabe mais pensar transporte sem região metropolitana. Natal foi a pioneira, sim, no discurso, mas eu acho que Parnamirim, Ana Michele, ela pode ser pioneira no pensar na região metropolitana. E não pensar simplesmente só Parnamirim. Vamos pensar em trazer a discussão para uma coisa maior. Isso, eu conversando há dias atrás do governo do estado, falava assim, inclusive sobre a saúde, que a saúde tem que começar a discutir região metropolitana, não cabe mais discutir só Parnamirim ou só Natal. Então eu trago à luz aqui, para que o discurso à noite, e que a gente possa melhorar, inclusive, nesse sentido, que a gente não pense só na liberação e a lei está ultrapassada, ok, a gente é a favor disso e parabenizo toda a discussão, mas que a gente pense maior e não só simplesmente fechar no Parnamirim. A gente precisa pensar região metropolitana. Então essa seria minha contribuição e já mais uma vez parabenizo por trazer aqui para a nossa casa essa discussão tão importante. Obrigado. Professor Ítalo, sempre coerente. Realmente é como nós colocamos. O que é mais rico no debate, no diálogo e na democracia são os diferentes olhares. E aí onde a gente aprende, onde a gente constrói, onde a gente amplia os nossos horizontes. É um aspecto muito interessante que o senhor trouxe, essa discussão de região metropolitana, até porque no contexto das políticas públicas e das áreas prioritárias, o senhor cita a saúde, mas especialmente a saúde, mais a mobilidade urbana, né, a questão do crescimento, das discussões do crescimento urbano, a questão dos serviços públicos, existem inclusive as propostas dos consórcios municipais, né? E aí, nesse contexto, a gente precisa realmente avaliar, refletir, discutir, estou concluindo, senhor presidente, nesse debate, porque há essa questão que a gente precisa realmente pensar a mobilidade quanto região metropolitana, inclusive abrindo o leque para as questões econômicas, né, e outras questões que são vinculadas e correlatas, mas também a gente precisa pensar na questão das contrapartidas, né? De repente, como a vereadora Cátia colocou,
essa questão do IPVA, dos tributos, até porque a gente sabe que aquela arrecadação, ela vai ser destinada exatamente na manutenção, na educação para o trânsito, né, no contexto da mobilidade urbana nesse sentido. Mas é muito importante a fala de Vossa Excelência, vamos ponderar sim, vamos trazer para a mesa de debate sim, até porque nós precisamos, assim me lembrei aí quando o senhor falava, me lembrei da Agenda 21, que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável Global, que ela fala assim, nós temos que pensar global e agir local. Eu sou falava e eu me lembrava da Agenda 21. Né? E aí, para de fato, tem mais alguma parte? Não? Então eu vou concluir, senhor presidente, dizendo o seguinte, que ninguém faz nada sozinho. Qualquer não, todo vereador, vereadora, cada um de nós, estamos imbuídos na mesma luta, no mesmo propósito. E esta comissão, certo? Que aqui foi proposta, convido quem tiver interesse, quem tiver de fazer parte da comissão da construção dessa legislação junto com o Executivo, né, que com certeza será um dos encaminhamentos da nossa audiência pública, já convido porque nós temos realmente que nos unir. E parece para-choque de caminhão, mas vou falar. A união, senhor presidente, Ralessa, faz a força. E aí concluo com Raul Seixas, né, um grande pensador moderno, que ele diz assim, um sonho que se sonha só, é só um sonho. Mas um sonho que se sonha junto é uma realidade. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns à vereadora Ana Michele pelo tema que Vossa Excelência trouxe hoje para esta casa. E ao mesmo tempo que já peço desculpa a Vossa Excelência, que eu não vou poder estar hoje nessa audiência pública, porque já tem um compromisso. Mas já convido o vice-presidente Rogério para que ele fique, me represente hoje na audiência. E, Ítalo, eu acho que Parnamirim tem que incentivar não só o mototaxista, o Uber, o taxista, como a população de Parnamirim no modo geral, em colocar as placas dos seus carros com Parnamirim. Porque se você coloca a placa como Parnamirim, o imposto do IPVA vem para o município de Parnamirim. Mas se você estiver morando em Parnamirim, de Parnamirim com a placa de Natal, o imposto do seu IPVA que você paga todo ano vai para Natal. Então, a gente tem que identificar essa campanha da população, colocar a placa da cidade, para que o IPVA fique na cidade, para poder gerar impostos, né, e valores para que seja investido dentro do próprio município. Eu convido a vereadora Fativan para usar a tribuna e a vereadora Nilda para ocupar a segunda secretaria. Presidente, eu gostaria de pedir licença a Vossa Excelência, a governadora está aqui no centro administrativo, eu estou sendo chamada, mas qualquer coisa já aqui ao lado. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia. Bom dia a todos que estão presentes aqui no nosso auditório, que nos escutam pela rádio, nos assistem pela TV. Bem pertinente o tema da nossa vereadora e propositora da audiência pública de hoje, sobre o transporte por aplicativo. Ela precisou sair, mas eu gostaria de parabenizá-la por trazer a essa casa e à população de Parnamirim um tema de extrema importância para o nosso município. Até porque, de uma certa forma, está trazendo meios legais para aqueles motoristas de Uber, do POP, poder trabalhar no nosso município. Inclusive, a vereadora Fativan, a mulher Fativan, a mãe Fativan, tem um filho que trabalha de Uber. Então, nada mais justo do que legalizar esse serviço, que até então é ilegal, para que todos possam trabalhar sossegado. Claro que a gente precisa ter várias regras, por isso que está sendo proposto um projeto de lei para legalizar esse tipo de serviço. De maneira nenhuma nós queremos, nesse momento, desempregar nenhum pai de família, muito pelo contrário.
nós estamos querendo agregar. Então, eu parabenizo a vereadora Kátia por, nesse momento, trazer esse tema que é de extrema importância para o nosso município. Ana Michele, vereadora Ana Michele. O meu assunto de hoje é bem pertinente diante da fala da vereadora Ana Michele. Eu estou muito preocupada. Nós estamos terminando agora um período legislativo, onde vamos entrar em recesso de 15 dias. Mas como eu faço todos os anos, 2017, 2018, eu volto a falar aqui nessa tribuna. Nós vamos encerrar mais um período legislativo ainda com vários problemas na nossa cidade. E hoje, além do que a gente já vem relatando, problemas na saúde, problemas na educação, problemas na infraestrutura da cidade, enfim, nós temos diversos problemas na nossa cidade que não foi visto pela essa gestão com bons olhos. Eu continuo falando que a nossa gestão é uma gestão dorminhoca, é uma gestão que ainda não abriu os olhos para uma cidade que é a terceira maior cidade do nosso estado em arrecadação. No entanto, nós vivemos problemas sérios e problemas que não é de hoje. Estão acontecendo em 2017, primeiro ano de gestão, com várias desculpas de licitação. Peguei a prefeitura com várias dívidas, depois licitação, e hoje nós atuamos da mesma forma. Nada mudou. Nós vamos entrar no terceiro recesso de meio do ano, né, 15 dias, com os mesmos problemas. A gente não saiu do lugar. E falando sobre transporte, eu gostaria de chamar a atenção de nós vereadores que circulamos na cidade, sobre o trânsito. Vereadores, vereadora Nilda, que anda muito também, se a gente observar aquela rua, que é o cruzamento da Felizardo Moura com a Dr. Luiz Antônio, que fica em frente à escola de base, está intransitável. E deixando claro, que é a passagem também do nosso amigo e vereador Rubinho, está intransitável. Deixando claro, estamos em recesso das aulas, semana que vem vai retornar. Como vai ficar a situação daquele cruzamento? E durante muitos dias eu venho observando, não existe nenhum amarelinho naquele local para controlar o trânsito. Não existe nenhuma alternativa dada pela essa gestão, pela Secretaria de Transporte, para melhorar aquele trânsito daquela localidade. E ainda digo mais, agora, com a maquiagem do saneamento, estragaram a rua inteira. E, no entanto, o serviço que foi feito logo após a escavação está lá. Passem lá, vereadores, ver se a gente consegue circular sem aula. Imagina a próxima semana com aula. Aí eu quero saber, onde está a Secretaria de Trânsito, que ela é localizada naquele local também. Ela passa, os trabalhadores daquela secretaria passam ali todos os dias, muitas vezes 4 vezes por dia, se for em casa almoçar. Onde está a Secretaria de Trânsito, que ainda não abriu os olhos para a situação daquele cruzamento? E ainda vou mais. Todos aqui, todos nós, vereadores e a população de Parnamirim, passam pelo centro da cidade, que é a rua Everaldo Breves, e principalmente com Edgar Dantas. Vereadores, horário de almoço, horário de pico pela manhã, você não consegue trafegar. Próximo ali o shopping, próximo aos bancos, você não
consegue trafegar naquela localidade. Pergunto mais uma vez, onde está a Secretaria de Trânsito que não está observando ali aquele tráfego do centro da cidade? Sem contar aquele monte de camelôs que tem ali, você não consegue trafegar nem nas calçadas. Você imagine na rua. E ainda digo mais, ainda tem a Central do Cidadão que foi ali. Que na época que ela foi transferida para aquele local, eu disse, como que vão fazer o serviço do Detran naquela central? E hoje nós observamos, o serviço de troca de placas está na frente, na calçada, ainda prejudicando mais ainda os pedestres. Cadê a Secretaria de Trânsito? E a sugestão é muito simples, porque sempre digo, vereadora, a senhora não traz sugestão. Por que não coloca ali uma proibição de estacionamento? Por que não coloca ali os amarelinhos controlando aquele trânsito? Uma alternativa, um ônibus que vai parar ali na frente do shopping, nenhum outro carro consegue passar. Porque os carros estão estacionados e o ônibus ele está parado no meio da rua. Isso é um absurdo, vereadores. Para nós que estamos aqui legislando, que estamos aqui cobrando, fiscalizando o tempo todo e nenhuma resposta do Executivo. Onde está a Secretaria de Trânsito? Onde está o prefeito da cidade? Pelo visto, ele não caminha pelas ruas. Pelo visto, ele não passa nem de carro pela rua. Porque ele não é possível. Que ele ainda não está sabendo que a nossa cidade está intransitável. Vergonhoso, vereador Jeová Alves. Vergonhoso, vereador Paulão, o que nós estamos vivendo na cidade. Ainda vou mais. A rua Antônio Lima de Paiva, a rua do IFRN, com a rua da UPA. Meus amigos, meus vereadores, população de Parnamirim, se um cidadão precisar chegar na UPA, doente, passando mal, num dia de chuva, só Deus. Porque também não consegue chegar na UPA tranquilo. Porque as ruas estão todas esburacadas. A rua do IFRN, quando está chovendo, alaga, tem um trecho lá que alaga. E será que esse problema é desse ano? Não é, vereadores. Não é apenas desse ano. A gestão, quando assumiu a prefeitura de Parnamirim, o gestor, ele sabia de todos os problemas da nossa cidade. No entanto, até hoje, o que foi feito para melhorar o trânsito da nossa cidade? Vamos lá para Parque Industrial agora. Vamos lá para Parque Industrial. Hoje mesmo, saiu um vídeo que aquela rua Rio Nilo, não sei se os senhores lembram, do Zé do Buraco, onde até eu mesmo fiz uma filmagem lá, onde a rua estava toda esburacada, veio o RNTV, fizeram um monte de reportagem, a população brigando o tempo todo. Foi feito um tapa-buraco naquela rua Rio Nilo, próximo ao Zé do Buraco. Hoje, simplesmente, um carro caiu dentro do buraco. Que serviço é esse que estão fazendo na nossa cidade? Há pouco tempo foi feito um tapa-buraco na rua Rio Nilo, no famoso Zé do Buraco. E hoje, meses depois, um carro cai num bendito buraco. E o que dizer para a população de Parnamirim numa situação dessa? Dizer a verdade.
O seu dinheiro, contribuinte, está sendo jogado no lixo. Porque o tempo todo, essa gestão tem feito foram apenas maquiagens. E se enganem quem quiser. Mas está claro para todas as pessoas de Parnamirim, para a população de Parnamirim, ver com seus próprios olhos. Basta andar na cidade. Não precisa nem a vereadora Fativan estar aqui fazendo esses comentários. Basta andar na cidade. É vergonhoso. A terceira maior cidade do estado em arrecadação está passando por essa situação. Vamos sair de lá e vamos falar sobre o saneamento da nossa cidade. Saneamento esse que a Prefeitura de Parnamirim o tempo todo divulga que é obra dela. No entanto, senhores vereadores, nós sabemos que essa obra ela foi passada para a CAERN com verba do governo do estado. De uma certa forma, era para ter um escritório da Prefeitura de Parnamirim para fiscalizar. Mas se tivesse funcionando essa fiscalização, tenho certeza que após desburacar as ruas, elas não deveriam estar desse jeito, porque a Prefeitura deveria estar fiscalizando. Então não se enganem. O que está acontecendo na Prefeitura de Parnamirim, né, a gestão desse município é algo vergonhoso. E eu gostaria mais, é uma pena que a nossa vereadora do PT, Ana Michele, tenha saído, mas já vou deixar aqui a pergunta e quando ela chegar, a gente ver se ela conseguiu uma resposta. Eu gostaria de saber quando é que a reforma da Central do Cidadão ela vai ser concluída. Porque ninguém aguenta mais a situação do centro da cidade. E deixando claro também, a gente puxou uma relação da quantidade de carros, de veículos que eles trafegam na nossa cidade. E eu fiquei abismada. Porque, de uma certa forma, todos esses veículos de Parnamirim, o IPVA, ele é pago no nosso município. Então, são 107 mil veículos cadastrados aqui em Parnamirim. Então, a arrecadação do nosso município, ela não é baixa, ela é alta. E por que nada acontece na nossa cidade? Nenhum serviço da nossa cidade consegue ser perfeito. Ontem, nessas discussões, eu fui criticada aqui, porque eu sempre falo que os serviços não funcionam. Eles realmente, corretamente, eles não funcionam. A gente tem aqui no nosso município 29 UBSs. Procurem qual é uma dessas UBSs que funciona corretamente. O serviço ele está aberto. Agora, funcionar corretamente no nosso município não acontece. Procure aqui no nosso município uma rua que ela tem o trânsito fluente, que você consegue ir e vir tranquilamente. Não tem. Procure uma escola onde tem todos os professores de aula, onde a infraestrutura da escola está perfeita, onde todos os alunos têm o fardamento. Então, o serviço ele existe. Agora, funcionar corretamente no município de Parnamirim, é a terceira maior cidade do estado, não funciona. Então, aqui é um clamor da população de Parnamirim, que o secretário de transporte, ele deu uma volta por Parnamirim. Levou mais longe, que o prefeito da cidade, ele deu uma volta por Parnamirim.
Porque como a casa dele é muito próxima à prefeitura de Parnamirim, com certeza, horário de almoço, ele não está ali no centro como eu estou todos os dias, para ver o caos. E eu tenho que o tempo todo estar dando explicação para o povo que me para e me pergunta: o que é que está acontecendo, vereadora Fativan? E sabe qual é a minha resposta? O gestor da nossa cidade, ele não tem amor pela cidade. Ele não tem vontade de trabalhar, porque não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro, é falta de querer fazer, de vontade de fazer. De uma gestão direcionada para o povo da cidade. Concedo a parte à vereadora Nilda. Obrigada, vereadora. Parabenizo a Vossa Excelência por trazer essa problemática da nossa cidade em relação às vias públicas. Mas eu faço aqui algumas ressalvas contribuindo com a sua fala na manhã de hoje. A questão daquela rua, cidadãos parnamirinenses, que liga, né, o IFRN à UPA, onde muitos cidadãos precisam chegar até a UPA, o serviço não foi realizado por um simples fato. A Prefeitura de Parnamirim não tem interesse em resolver esta problemática, porque aquela rua, ali bem próximo, existe um riacho. Se não me falha a memória, é o riacho Dona Beija, que fica ali no bairro Vale do Sol. É simplesmente fazer um serviço de drenagem e escoar esta água para este riacho. É muito simples, mas a prefeitura diz não. Uma outra situação que Vossa Excelência falou é a questão da rua Nilo, lá no Parque Industrial. Rio Nilo, lá no Parque Industrial. Então, é uma operação tapa-buracos, né? Só como maquiagem. Porque se existindo esta operação e não está dando certo, significa dizer que a Secretaria de Obras tem que fazer um estudo técnico do local. O que é que está acontecendo? Está faltando saneamento? Está faltando um serviço de drenagem antes do tapa-buraco? Será que é o material que não presta para ser colocado naquele lugar? Porque é desperdício do dinheiro público. Então, o que está faltando é um estudo técnico daquela área da rua Rio Nilo para realmente saber qual é o foco do problema que o tapa-buraco não resolve, mesmo porque não estão fazendo esse estudo técnico para se fazer a operação. Esta contribuição, e parabenizo Vossa Excelência pelo cuidar das políticas públicas do nosso município. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Nilda, por contribuir com o nosso debate. E concordo com a senhora, no ponto onde o problema é a vontade de fazer, é o amor que não existe pela cidade, é a falta de compromisso com o que foi dito em período de campanha. E nós, como vereadores nessa casa, nós não podemos aceitar esse desmando que tem acontecido na cidade de Parnamirim. É a população de Parnamirim que sofre, e nós que estamos na rua precisamos responder sim ao povo de Parnamirim. Então mais uma vez eu estou fazendo um clamor da população, que não é apenas a vereadora que está aqui. Quando a gente chega com alguma problemática nessa casa, é porque várias pessoas já chegaram ao nosso gabinete para reclamar. Então, faço uma vez um clamor à gestão do município, que olhe com mais carinho para as vias públicas do nosso município e para o trânsito da nossa cidade. Obrigada. Convido a vereadora Nilda para usar a tribuna. Bom dia a todos.
excelentíssimo presidente da casa, amigos vereadores, internautas e a população que está hoje na Casa do Povo. Eu começo a minha fala agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade de servir a população parnamirinense. Mas quero agradecer aqui o cidadão, o senhor Chechel, por esta lembrancinha. Muito obrigada, senhor Chechel, pelo reconhecimento do nosso mandato, do trabalho da Casa Legislativa, onde foi pioneira quando nós criamos a primeira comenda de esporte e, ao mesmo tempo, valorizando a cultura, onde a gente prestigiou a banda. Banda é cultura. E isso é quando você homenageia uma banda, você está homenageando vidas. Então, muito obrigada, senhor Chechel, pelo reconhecimento da nossa solenidade em estar homenageando a primeira banda da história da nossa querida Parnamirim. Muito obrigada, senhor Chechel. E dando continuidade, que nós estamos, na manhã de hoje, defendendo os cidadãos parnamirinenses, hoje eu trago uma temática de grande importância para esta casa, que é a falta de querer fazer da Prefeitura de Parnamirim a terceira cidade mais rica do Rio Grande do Norte para defender o esporte da nossa cidade. Por que o mandato da vereadora Nilda está afirmando que falta a Prefeitura querer valorizar o esporte? Primeiramente, porque esta Casa Legislativa devolveu no ano de 2017 um valor de R$1.600.000, onde uma parte era destinada para a manutenção dos ginásios da nossa. Ginásios estes que estão sendo reformados porque houve a devolução da Câmara Municipal desde 2017. Então, este dinheiro, Casa Legislativa, está ouvindo a nossa conversa, porque as obras encontram-se numa lentidão só por falha da Secretaria de Obras e do Poder Executivo da nossa cidade. Um outro ponto, que é um descaso da Prefeitura não incentivar o esporte, a nossa cidade, a terceira cidade do Rio Grande do Norte, não existe, cidadãos, um plano municipal de esporte e lazer. A nossa cidade, cidadãos, desportistas do município de Parnamirim, não existe o fundo, é onde se direcionam os recursos para o esporte da nossa cidade. Não existe o fundo municipal para o esporte. E um outro caso gravíssimo, desportistas, não existe um conselho municipal para o esporte e lazer da nossa cidade. Como é que o esporte vai avançar numa cidade que não existe preocupação com a criação do conselho municipal? Por que não existe preocupação? Está aqui o veto do prefeito. O mandato da vereadora professora Nilda encaminhou para o Poder Executivo o projeto, indicações, ofícios, para que a Prefeitura encaminhasse para esta casa ou aprovasse o projeto de lei da vereadora em nome de todos os desportistas, mas o Conselho Municipal para o Esporte e Lazer, a Prefeitura vetou, está aqui. Se vetou porque não era prerrogativa do vereador, nós fizemos uma indicação para o Poder Executivo, para que o Poder Executivo criasse o projeto de lei, vereadora Fativan, e mandasse para esta casa.
O que fez o prefeito? Vetou e até a presente data não mandou a criação do Conselho Municipal de Esporte. Como o nosso esporte vai avançar? E o que a gente percebe? Inúmeros jovens, eles estão ociosos, eles estão sem fazer praticamente nada na parte do esporte, porque não tem, as quadras estão destruídas, porque não existe manutenção. Inclusive, a quadra da Praça das Mangueiras é outro descaso da Prefeitura de Parnamirim. Está aqui a prova, deixou ser devolvido para a União R$390 mil. Era um recurso que seria destinado para a manutenção da quadra da Praça das Mangueiras. É descaso, sim, com o esporte de Parnamirim. E o mais grave, além disso, nós temos em Nova Esperança, no bairro Nova Esperança, a construção de um centro integrado destinado para o esporte. Centro este, cidadãos parnamirinenses, que hoje encontra-se abandonado. Em 2017, quando a vereadora professora Nilda fiscalizou, existia o vigia que tomava conta do centro e existia uma tela de proteção. Após o prefeito atual assumir a prefeitura, abandonou, tirou o vigia que tomava conta da obra, do Centro Integrado do Esporte, e deixou que as telas fossem retiradas. Isto mostra vereadora Nilda, total descaso da Prefeitura de Parnamirim com o esporte da nossa cidade. Nós não podemos aceitar que a terceira cidade mais rica do Rio Grande do Norte não cuide das políticas públicas do nosso município. O mandato da vereadora Nilda, com o apoio de todos, a gente deu entrada a uma audiência pública como frente parlamentar, formada pelo vereador Binho, pelo vereador Betinho, onde nós estaremos fomentando que a Prefeitura de Parnamirim crie o Fundo para o Esporte, o Conselho Municipal de Esporte e o Plano Municipal do Esporte e Lazer. Se não existir esta visão ampla, nós não teremos as políticas públicas para o esporte de Parnamirim, não vai avançar. Esta é uma realidade. E outra observação que eu faço a esta Casa Legislativa, está aqui a prova. No dia 23 de 12 de 2016, analisem, no dia 23 de 12 de 2016, foi liberado para a Prefeitura de Parnamirim um valor de R$1.657.220. Isso significa dizer que em 2016 a gestão estava saindo e quem estava assumindo a atual gestão no município de Parnamirim, tendo como prefeito Rosane Taveira. E a obra está abandonada lá em Nova Esperança para quem quiser ir lá constatar. Mas em dezembro de 2016, está aqui, foi liberado um valor de R$1.600.000. É o que está dizendo este documento do site da Transparência da União. Isto é grave. Por quê? Porque o esporte da nossa cidade está abandonado. Quem perde com isso? Todos nós. Aumenta-se a violência, a criminalidade e não existe interesse do Poder Executivo de amenizar esta falta de respeito com os desportistas de Parnamirim.
Outra problemática, e graças a Deus primeiramente, e ao Ministério Público, os ginásios da nossa cidade, eles estão sendo reformados, como eu já falei. Mas está aqui o documento do Ministério Público. Não é porque o prefeito de Parnamirim decidiu, por vontade própria, que iria reformar os ginásios da nossa cidade. Não. Foi porque doutora Isabelita, ela fez 5 audiências públicas, está aqui a prova, mostrando ao prefeito da cidade a importância da manutenção dos ginásios de Parnamirim. Inclusive, a vereadora professora Nilda, que vos fala na manhã de hoje, participei de todas as audiências de doutora Isabelita e muitos vereadores daqui também participaram. Então, isto mostra que a nossa cidade, ela está concretizando algumas ações, mas não é por vontade própria do Poder Executivo, é pela força da justiça. Isso é muito triste, uma cidade como Parnamirim, a terceira cidade em população, em arrecadação, ela só está funcionando pelas intervenções da Casa Legislativa, como também pelas intervenções do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Então, como presidente hoje da Frente Parlamentar do Esporte e Lazer, nós continuaremos firmes em defesa que a Prefeitura de Parnamirim crie o fundo, o Conselho de Participação, Conselho Municipal do Esporte, como também o plano municipal para melhor fomentar o cuidado do esporte do nosso município. E não poderia deixar de trazer ao conhecimento de todos os cidadãos, na lei orçamentária, cidadãos parnamirinenses, existe um montante de R$1.786.000 para a pasta do esporte. E o que estão fazendo com este R$1.600.000 na Secretaria de Esporte, tendo em vista que o secretário também não tem autonomia, inclusive as medalhas de um campeonato, o mandato da vereadora Nilda tomou conhecimento que ainda tem algumas medalhas pendentes. Então, nós precisamos de respeito para o esporte da nossa cidade. Parte concedida, vereadora Fativan. Bom dia mais uma vez a todos. Obrigada, vereadora Nilda, por me conceder uma parte. E já quero iniciar o meu a parte lhe parabenizando pela sua coragem em lutar pelo esporte. Esporte esse que é tanto desejado pela população, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos do município de Parnamirim. E é muito triste, vereadora Nilda, esse descaso que acontece no nosso município, referente não só às outras, a todas as outras, mas ao esporte, que é o que nós estamos falando hoje. É um descaso total. A senhora bem colocou aí que na lei orçamentária tem R$1.600.000 destinado para a pasta do esporte. No entanto, quando qualquer grupo, qualquer time de futebol vai atrás de algum tipo de medalha, não consegue. Deixando claro que tem destinado R$1.600.000 para a pasta do esporte. No entanto, nada é feito pelos desportistas de Parnamirim. Se vão atrás de uma bola, uma simples bola, não consegue. Esse ano mesmo, na Corrida do Trabalhador, que foi uma desorganização tremenda, até hoje eles não receberam as medalhas. E no momento da corrida, quando finalizaram,
disseram, olha a desculpa, que as medalhas estavam no aeroporto. Olha o descaso com a população de Parnamirim, com os desportistas, com quem gosta realmente de fazer esporte. Eu admiro muito, vereadora Nilda, o seu trabalho e da maioria aqui nessa casa. Mas eu vou me direcionar ao pastor Alex. Ele tem um trabalho maravilhoso no esporte da nossa cidade. E a gente fica muito triste porque aqui em Parnamirim tem um dito estádio de futebol. No entanto, vereador e pastor Alex, quando ele precisa de um campo de futebol, ele tem que tirar do bolso dele para pagar. Porque ele não tem nem incentivo e nem um estádio no município de Parnamirim para levar o seu time. Igual a ele, estou me direcionando a ele, mas tem vários times na nossa cidade que ele precisa pagar um estádio, um campo particular, porque Parnamirim não dispõe de um estádio de futebol. E deixando claro também que essa casa, com o trabalho de todos os vereadores, com a economia que nós fizemos em 2017, nós devolvemos aos cofres público uma quantia de 1.600.000 e dessa quantia, 250 mil foi para a reforma daquele estádio. Já se passou 2017, 2018, estamos concluindo 2019. O que foi feito naquele estádio? Porque eu não vi. A população de Parnamirim não viu. Então é muito triste, vereadora, o descaso realmente que acontece no nosso município. Também destinamos para a reforma do ginásio, que a maquiagem ela foi feita. O ginásio do Primavera, ele foi até reinaugurado. Mas naquele dia da reinauguração, que passou no RNTV, sou eu que estou dizendo não, choveu e o prefeito estava lá. E ele viu, ele presenciou, junto com alguns vereadores aqui, aquela grande obra que ele fez. O DIP1, ele foi inaugurado, também reinaugurado. Mas hoje, a informação que eu tenho é que ele está fechado. Então, ele foi reinaugurado para quê? Para ficar fechado? E não choveu ainda. Vamos aguardar. Vamos aguardar essa grande obra. Então, vereadora Nilda, só para fazer um outro comentário também. A Praça das Mangueiras, que foi uma luta através da vereadora Cátia, que um deputado mandou para Parnamirim, 390 mil reais, depositado nos cofres públicos em dezembro de 2016. Olhem, senhores vereadores, como está a Praça das Mangueiras, a quadra das Mangueiras. Um desastre. E onde está o dinheiro? Devolvido. Porque, infelizmente, a administração do nosso município não teve capacidade de administrar um recurso que já estava nos seus cofres. Então, eu sempre falo, vereadora Nilda, que é uma total incompetência dessa gestão. O dinheiro está na conta e não é feito nada. É uma verdadeira incompetência o que está acontecendo no nosso município. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, parabenizo a doutora Isabelita, do Ministério Público, porque, infelizmente, a terceira maior cidade do nosso estado em arrecadação, nós precisamos que a Justiça, que o Ministério Público venha ditar o que deve ser feito dentro de Parnamirim, porque a gestão não faz. Obrigada, vereadora Nilda, pela sua luta. Eu que agradeço a colaboração da vereadora Fativan e dizer a todos os cidadãos que, por meio da primeira audiência que nós fizemos nesta casa, nós criamos a Frente Parlamentar do Esporte e Lazer. E esta frente, ela está fomentando a criação do Conselho Municipal, do fundo destinado para os recursos para o esporte e lazer, como também o plano municipal do esporte e lazer para Parnamirim. Muito obrigada a todos. Vamos à ordem do dia. Na ordem do dia, em segunda discussão, em segunda votação,
Projeto de Lei Complementar 07/2019, que dá nova redação ao capítulo do artigo 23 da Lei Complementar 110/2015 e dá outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Em segunda discussão. Em segunda votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação. Projeto de Lei Complementar 08/2019, que cria cargo na estrutura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Parnamirim e determina outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Em segunda discussão. Foi não, vereadora Fátima. Essa criação desse cargo na estrutura da Secretaria Municipal de Educação são aqueles cargos que vão auxiliar as crianças que têm necessidades especiais. Isso. Eu me preocupo muito com essa criação, porque o nosso município hoje, ele precisa de mais de 400 pessoas. E essa criação para o concurso vai ser de apenas 204 cargos. Então, como que vai suprir a necessidade que existe hoje na Secretaria de Educação? Então, eu gostaria de votar com essa ressalva, que eu acho que a criação dos cargos deveria ser um pouco mais. Em votação. Discussão, senhor presidente. Já está em votação. Ou então, é para fazer a ressalva de ontem? Então, deixa na hora do voto, uma Não ressalva. está em votação. Eu quero votar A senhora queria com as fazer aquela mesma ressalvas. referência, aquela mesma de ontem, pode fazer. Certo. Sou a favor do projeto, mas voto com as seguintes ressalvas. No artigo 1º, parágrafo 6º, que seja o auxiliar, o estudante no processo de interação entre instituição, família e comunidade, sob orientação do professor titular de sala de aula e ou da coordenação pedagógica da escola e ou da gestão escolar. Isso eu estou me referindo à função do auxiliar, que é o apoio escolar. Também faço uma ressalva no parágrafo único do artigo 1º, que os titulares de cargos de provimento efetivo de apoio escolar, aprovados em concurso público, de acordo com esta lei que nós estamos aprovando, ao assumirem efetivamente, deverão passar por uma capacitação específica, sendo esta aplicada semestralmente no primeiro ano de exercício do respectivo cargo e tendo solução continuada através de cursos específicos programados anualmente pelos setores de psicossocial, coordenação pedagógica e das práticas restaurativas já existentes na Secretaria de Educação. É assim que eu voto. Em votação. Em segunda votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação. Eu sugiro até a vereadora Nilda que a Vossa Excelência faça uma indicação à Secretaria de Educação com esses temas que você está se referindo a esses auxiliares, né? Porque como no projeto ele não tem essa redação, né? E Vossa Excelência ia fazer uma emenda, né? E que não deu tempo para entrar com a emenda, então eu gostaria que Vossa Excelência fizesse uma indicação à Secretaria de Educação para que quando esses funcionários chegar à Secretaria de Educação, ela tenha esse cuidar, tá certo? Para que a Secretaria tome essas providências. Como não tem nenhuma matéria deliberada, ou para encerrar a sessão, convido outra para amanhã às 10 horas.